Em Isaías 49, Isaías diz: ouçam-me, todos os que habitam em terras distantes. O Senhor chamou-me antes que eu nascesse. Já desde o ventre da minha mãe me chamou pelo meu nome. Então, desde muito cedo, Deus nos chama. Quantos creem nisso? Amém? Mas assim como Deus nos chama muito cedo, também existem outras vozes, outros sons que tentam ofuscar a voz e esse chamado de Deus para nós. E essas outras vozes, cara, tem um nome como pecado. E Paulo diz em Romanos 3, no versículo 23, diz que porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Mas Deus, Ele nos chama para um arrependimento. Cara, apesar de nós nascermos com essa semente do pecado, porque isso foi decretado desde lá no jardim, quando o homem pecou, nós não somos o nosso pecado. Amém? Você não é o seu pecado. Diz para a pessoa que está do seu lado aí: você não é o seu pecado. Você não é o seu pecado. E apesar de nós nascermos com essa semente, né, por causa da cara do homem, nós precisamos ouvir essa voz que nos direciona para o plano original, ao plano de Deus para nós, que é ser a imagem e semelhança do Criador. E mais, precisamos ouvir a voz do Pai para tomarmos posse da nossa identidade como filhos. E uma das vozes, cara, que nossa geração tem escutado muito é a voz da orfandade. E a orfandade espiritual nos afasta dessa identidade de filhos. E uma coisa que Satanás luta para que você não seja, que você não tenha posse, é essa identidade de filho. E é por isso que a primeira mensagem de Jesus aqui na terra foi: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Em Lucas 5, no versículo 32, Jesus diz: eu não vim chamar os justos, mas eu vim chamar pecadores ao arrependimento. E essa voz que nos convence do pecado, a voz do Espírito Santo. E nisso eu queria já entrar no nosso primeiro ponto, que é a voz do Espírito nos convence. Abra comigo do João, no capítulo 16, no versículo 8. Que diz: quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Cara, assim como diz, né, o Espírito ele nos convence do nosso pecado, da justiça e do juízo. No meu processo de conversão, eu era muito novo ainda. Eu cresci numa casa que meus pais eram evangélicos, que frequentavam a igreja. A gente era da Assembleia e tal. Mas eu acabei me afastando de Deus por um período. E na minha adolescência, eu conheci essa casa aqui, foi no final de 2009, mais ou menos. Então faz muito tempo que eu estou aqui. E foi num acampamento, como no The Base Summer Camp. Quem foi para o acampamento aí? Isso aí. Foi bom, né? Ano que vem vai ter mais, eu acho. Mas foi num acampamento como aquele que vocês participaram, que eu tive um encontro com Jesus. Eu não precisei de apelo, não precisou de alguém chamar na frente. Quantos querem aceitar Jesus? Levanta a mãozinha, faz oração. Não. Comigo foi a questão mesmo desse encontro com o Espírito Santo, dele me convencer que eu era pecador, que eu precisava dele. E no meio do louvor veio essa convicção no meu coração, e eu caí de joelhos, cara, e eu confessei Jesus naquele momento. E esse convencimento do Espírito sempre começa no nosso coração. Fala comigo, começa no coração. Em Romanos 10, Paulo vai nos dizer que porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. E a palavra diz em Mateus que a boca fala daquilo que o coração está cheio. Então, se o coração está cheio das coisas do mundo, cara, as minhas palavras vão ser coisas mundanas. Se meu coração está cheio de amargura, as minhas palavras vão ser amargas. Então, tudo aquilo que o meu coração está cheio, tudo aquilo que eu me alimento, tudo aquilo que eu ouço, isso vai entrando no meu coração e eu vou falar aquilo que a minha boca, meu coração está cheio. E por que nós precisamos confessar com a boca? Algo acontece lá em Gênesis 1, que eu queria que vocês lessem comigo. Gênesis 1, né, no capítulo 1, vamos ler até o 3 ali. No princípio, Deus criou os céus e a terra.
A terra estava informe e vazia, as trevas cobriam o abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Então disse Deus: faça a luz, e a luz foi feita. E quando nós vamos ler no livro de João, o Evangelho de João, João 1, diz que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, e todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Cara, Jesus, Ele é o Verbo, Jesus Ele é a palavra. Por isso que nós precisamos confessar com a nossa boca, assim como foi feito no Gênesis. Deus, Ele lançou a palavra e tudo se fez, todas as coisas foram feitas. Assim também nós precisamos confessar a Cristo com a nossa boca, porque Ele é o Verbo. Nós precisamos confessar Ele com a boca. Faz sentido o que eu estou falando? E uma coisa interessante que nós vemos nesse texto, no Gênesis 2, no versículo 2, que a terra estava informe e vazia, as trevas cobriam a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas, ou sobre as águas. Então disse Deus. Uma coisa interessante que eu percebi nesse texto é que quando o Espírito pairou, Deus lançou uma palavra, e assim as coisas foram feitas. E a mesma coisa acontece no nosso coração, na nossa vida. É por isso que nós precisamos crer primeiro no nosso coração, para confessar com a boca. Quando o Espírito Santo paira sobre nossas vidas, nós começamos a crer com o coração. E aí nós lançamos a palavra, que é Jesus, nós confessamos Jesus. E isso vale, cara, para algumas coisas na nossa vida que eu tenho aprendido. Toda vez que o Espírito Santo pairar, é o momento de você lançar uma palavra. Então um momento como esse se você precisa de cura, o Espírito Santo está pairando. Esse é o momento, você precisa de cura, então você lança a palavra e essas coisas acontecem. É no momento que o Espírito Santo paira, cara. E nós precisamos estar atentos a essa voz. Quando o Espírito Santo nos fala, quando o Espírito Santo paira, quando Ele permanece aqui, é o momento de lançarmos a palavra, palavras de vida, palavras de ressurreição sobre a vida dos outros. Amém? E quando nós confessamos a Cristo, a palavra diz que agora nós temos direito de sermos chamados filhos de Deus. E que o próprio Deus habita aqui dentro de nós. E nisso eu quero já entrar no nosso segundo ponto, que é apenas eu sei, ou eu apenas sei. Eu queria perguntar para vocês aqui, cara, quantos aqui têm certeza da sua salvação? Alguns não levantaram a mão. Quantos têm certeza? Levanta bem alto assim. Alguém pode me dizer por que você tem certeza? Ulisses, você pode me responder? Você é um cara inteligente, bonito. Como? Uau, fala isso. Não vou falar isso. Ele falou que ele não depende dele, mas depende do que ele fez na vida dele. Muito bom. Mas alguém mais consegue me responder por que você tem certeza da salvação? Dudu, o que você fez assim, Chico, você tinha levantado a mão? Quantos apenas sabem que vão ser salvos? Quantos apenas sabem que vão ser salvos? Você sabe, você tem certeza? Ok. Cara, isso é interessante porque eu também sei que eu vou ser salvo. E em nome de Jesus agora eu quero que toda mentira de Satanás seja quebrada na vida de vocês que não levantaram a mão ou não tem certeza. Uma vez que você confessou Jesus, cara, você é salvo. Você e sua casa serão salvos, amém? Mas o que nos traz a certeza de que nós vamos ser salvos, né, que eu apenas sei que você é salvo, é porque a voz do Espírito testifica com o nosso espírito. Em Romanos, no capítulo 8, no versículo 14 ao 18, Paulo diz: porque todos são guiados pelo Espírito de Deus, porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Pois vocês não receberam um espírito que os torne de novo escravos medrosos, mas sim o Espírito de Deus que os adotou como seus próprios filhos. Agora vou ler de novo.
Porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Pois vocês não receberam um Espírito que os torne de novo escravos e medrosos, mas sim o Espírito de Deus que os adotou como seus próprios filhos. Agora nós o chamamos Abba, Pai. Pois o seu Espírito confirma ao nosso Espírito que somos filhos de Deus. Se somos filhos de Deus, então somos seus herdeiros e, portanto, co-herdeiros com Cristo. Se de fato participamos de seu sofrimento, participamos também da sua glória. É por isso que mesmo que você não saiba dizer porque você é salvo, você é simplesmente salvo, você simplesmente sabe. É porque o Espírito Santo, ele confirma ao seu espírito que você é filho. O Espírito Santo que, depois de você ter confessado Jesus com sua boca, ter crido com seu coração, agora ele habita aí dentro de você. E ele confirma, ou ele fala ao seu espírito, que você é salvo, que você é filho, amém? Por isso nós precisamos aprender a ouvir a voz do Espírito Santo e aquilo que ele está nos dizendo. Precisamos aprender a amar a voz do Espírito Santo. Porque quanto mais eu ouço sua voz, mais eu tenho essa convicção de filho dentro de mim. Então eu já quero entrar no nosso último ponto, terceiro ponto, que é pelo ouvir. Fala comigo, é pelo ouvir. Em Romanos, no capítulo 10, versículo 17, Paulo diz: consequentemente a fé vem por se ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Então a nossa fé, cara, vem do ouvir, do ouvir, e do ouvir, e do ouvir, incansavelmente a palavra de Deus. Não somente essa palavra que é ministrada outros dias, que vem aqui o Lúcio, o André e ministram, mas é a palavra que é a palavra viva, que é a Bíblia, cara, a palavra. Mas a nossa geração, ela não tem esse costume de amar e ter zelo pela palavra de Deus. Vou pegar um texto aqui que Paulo diz no 2 Timóteo que, se quiser colocar no telão, e Léo, eu não coloquei esse texto lá. 2 Timóteo, 2 Timóteo 4, a partir do verso 3. Pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, sentindo coceira nos ouvidos, segundo os seus próprios desejos, juntarão mestres para si. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos. E cara, isso é muito verdade. Eu acabo percebendo em algumas pessoas que se afastaram do Evangelho, né, por conta de ficarem magoadas, né, com a igreja e tudo mais. Mas quando ele fala aqui que as pessoas acabam voltando aos mitos, eu vejo que algumas pessoas, isso é muito verdade, cara. Eu tenho esse caso no meu trabalho, que tipo assim, o cara era cristão, o cara tocava no louvor, não aqui, de outra igreja, mas ele se desviou e tipo assim, hoje o cara consulta, como que é o nome? Barô, cartomante, tarô, O que eu falei? Barô. Tipo, o cara fica pesquisando signo, tá ligado? E um cara que tinha fé, mano. Horóscopo, essa parada. Mapa astral também, você vê como eu sei, né? Mas o cara, ele tipo, leva a sério assim, tá ligado? E se você tenta rebater assim, ele, não, porque eu vi hoje como que vai ser meu dia. Então, essas pessoas que se afastam, que não conseguem mais ouvir a sã doutrina, que tem coceira nos ouvidos, elas acabam criando para si deuses e voltando aos mitos. Isso é verdade, cara. E, cara, infelizmente nós somos uma geração que não gosta de ler a palavra. Nós temos que ser realistas. E quando eu falo nossa geração, eu me incluo nisso, sabe? Eu não tenho muito zelo em ler a palavra, eu tenho que lutar, mano, pra, tipo assim, conseguir ler a Bíblia certinho, assim, tá ligado? Já li a Bíblia algumas vezes, mas vendo outras gerações passadas, nós vemos que existe muita diferença para a nossa geração, para a geração dos passados, pelo zelo e amor que tem pela palavra. Mas veja o que acontece quando nós sabemos ouvir a voz de Deus e colocamos em prática. Em Mateus, no capítulo 4, do versículo 1 a 11, Jesus ele é levado ao deserto. Tá? No versículo 1, então diz:
Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. O tentador, grava essa palavra, o tentador aproximou-se dele e disse: se você é o Filho de Deus, mande que essas pedras se transformem em pães. Jesus respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo levou a cidade santa, colocou-o na parte mais alta do templo e disse: se você é filho de Deus, jogue-se daqui para baixo, pois está escrito, ele dará ordem aos seus anjos a seu respeito, e com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Jesus lhe respondeu: também está escrito, não ponha à prova o Senhor teu Deus. Depois o diabo o levou a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o seu esplendor, e disse: tudo isto lhe darei, se você se prostrar e me adorar. Jesus lhe disse: retire-se, Satanás, pois está escrito, adore o Senhor, o seu Deus, e só a ele preste culto. Então o diabo o deixou, e os anjos vieram e o serviram. A palavra de Deus também diz, portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo, e ele fugirá de vocês. Então eu primeiro me submeto a Deus, quando eu leio e escuto a sua palavra. Eu resisto ao diabo usando a palavra que eu ouvi. Então o diabo fugirá, e o Senhor nos trará recompensa. Cara, nós precisamos ouvir aquilo que Jesus nos fala. Precisamos ouvir as verdades do Espírito sobre nossas vidas. A palavra de Deus que, porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, planos de dar-lhes esperança e um futuro. Eu queria que você já se colocasse de pé, os meninos podem subir. A gente recebeu um presente muito especial de dois amigos, duas pessoas muito queridas dessa casa, que é o Dudu e a Mari, que eles vão casar. Cara, eles entregaram para nós uma Bíblia, assim como vai ser feriado. Eles entregaram uma Bíblia para nós, e para os outros padrinhos, e como um ato profético daquilo que nós representamos na vida deles. Eles entregaram uma Bíblia. E eu fiquei pensando nisso, cara, e nesse ato que eles fizeram, que o Dudu fez e a Mari, e me inspirou a trazer essa palavra. Porque, cara, isso é muito sério. Uma pessoa vir e falar para você: cara, você simplesmente representa a palavra de Deus na minha vida. E quando eu olho para minha vida assim, e eu vejo essa falta de zelo, de paixão pela palavra, eu me sinto muito mais responsável, sabe? Cara, eu quero declarar sobre a sua vida que você seja a palavra de Deus na vida de outras pessoas. Que as pessoas possam olhar. Tem uma frase, não sei quem diz isso, mas que você às vezes é a única Bíblia que uma pessoa vai ler. Que você realmente seja isso. Que lá fora você seja a palavra de Deus viva. Que as suas bocas sejam palavras de vida. Que você seja guiado pelo Espírito em tudo que você for fazer. Mas só são guiados pelo Espírito aqueles que se deixam ser guiados. Nós só vamos ser cheios do Espírito Santo mergulhando na palavra dele. Eu queria que você fechasse seus olhos, então. Eu queria fazer primeiro uma oração para você que ainda não conhece esse Jesus, para você que ainda não sabe o que é ser guiado pelo Espírito, para você que ainda não entregou a sua vida para Jesus. Eu queria que você colocasse a mão no seu coração. Todos podem colocar, vamos fazer uma oração. Que você repita comigo: Pai, eu quero colocar a minha vida diante de Ti. Eu quero confessar que eu sou pecador e que eu preciso do Senhor. Eu confesso com a minha boca que Jesus é o Senhor. E eu creio no meu coração que Ele é meu Salvador. E eu entrego nessa noite a minha vida aos Teus pés.
Jesus, que o seu Espírito faça morada em meu coração. E que o Senhor testifique que eu sou filho, que eu sou filho amado e que eu sou salvo. Escreva meu nome, Pai, no livro da vida e me ajude a não tropeçar. Mas mesmo se eu tropeçar, eu sei que o Senhor está comigo e o Senhor me ama. Em nome de Jesus, amém. Continue com os olhos fechados. Queria que, se você fez essa oração pela primeira vez, que você levantasse sua mão. Não precisa ter vergonha. Amém, glória a Deus. Continue com a sua mão levantada. Você vai receber uma lembrança da nossa equipe. Glória a Deus. Tem mais um ali no fundo. Levante bem alto sua mão. Tem mais um aqui no meio. Mais um ali no fundo. Eu queria fazer mais um desafio para você que levantou sua mão. Eu queria que você tomasse coragem e viesse aqui à frente. Você que está do lado dessa pessoa, encoraje ela. Faça esse convite para ela vir aqui na frente. Cara, e agora um segundo convite é para vocês que desejam mais disso, de ouvir mais a palavra, a voz do Espírito Santo. Você que às vezes tem esse bloqueio, que você, putz, não sei se é Deus que fala comigo. Eu tenho às vezes esse bloqueio. Cara, eu queria que você viesse aqui para frente, aqueles que desejam ter os ouvidos abertos essa noite, aqueles que desejam realmente ouvir mais de Deus. Glória a Deus. Pode continuar, mano. Que sejas o primeiro. A equipe pode vir para a gente orar pela vida deles também. Pai, nós entregamos nossas vidas, Pai, diante do Senhor essa noite. Pai, entregamos tudo aquilo que nós ouvimos aqui, Pai. Realmente, Pai, nós queremos ter nossos ouvidos, Pai, abertos, Pai, para ouvir, Espírito Santo, mais a sua voz, Pai. Para que as vozes, Pai, exteriores, Pai, sejam bloqueadas, Pai. As vozes do mundo sejam bloqueadas, Pai. Que nós possamos ser guiados apenas, Pai, pela sua voz, Espírito Santo. Que a sua voz nos guie, Pai, nos direcione, Pai, todos os dias, Pai, na nossa casa, na nossa escola, na nossa faculdade, Pai. Que nós possamos ouvir, Deus, e entender, Deus, aquilo que o Senhor tem a dizer a nosso respeito, Pai. Em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, Pai. Derrama, Pai, do seu Espírito, Pai, sobre nossas vidas, Pai. Derrama, Pai, sobre essa certeza, Pai, sobre nossas vidas, Pai. Olá, que bom que você nos acompanhou até aqui. Nós somos a Igreja Ceifa, a Igreja da Família. E a palavra que você acabou de ouvir é uma palavra centrada na Bíblia, é uma palavra de Deus. Portanto, eu creio que você foi tocado pelo Senhor, que Ele falou ao seu coração. E mediante a exposição desta palavra, eu quero fazer alguns desafios para a sua vida. Arrependa-se. A palavra de Deus diz, se você confessar com seus lábios, crer no seu coração, receber o Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador e Senhor para toda a eternidade. Segundo desafio, se você está por acaso afastado dos caminhos do Senhor, da igreja do Senhor, que é o corpo de Cristo na terra, quero dizer que aqui você tem uma casa, uma igreja, uma família para pertencer. E você é muito, muito bem-vindo. Um terceiro desafio para a sua vida, se você não foi batizado nas águas, fazendo disso o seu compromisso público de fé, como diz as Escrituras, você é convidado a fazer o seu batismo, a batizar e pertencer a esta casa. Essa é uma grande oportunidade para a sua vida, mediante a palavra que você ouviu. Se você fez alguma dessas 3 decisões na sua vida, que é tão importante, fale com o nosso corpo pastoral, acesse o chat, escreva-nos e acesse o QR Code que está aí na sua tela. Obrigado, queridos, por nos acompanhar até aqui. Somos a Igreja Ceifa, Centro de Integração da Família, uma família a pertencer. Muito obrigado, Deus te abençoe sempre.